Educação à distância, mudando realidades. Saudações, sejam bem-vindos ao módulo de ambientação para EAD dos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela e este é o tutorial de como explorar as ferramentas do ambiente. Nessa edição, explorando o questionário. O questionário é uma ferramenta do AVA caracterizada como atividade. O que é a atividade? A atividade no AVA é sempre quando você tem uma ferramenta em que você deve participar, entregar algo para o curso ou para a disciplina. O questionário está caracterizado com esse ícone de um tiquezinho, como se estivesse lembrando aquele acerto numa avaliação. Porque o questionário é caracterizado com um rol de questões. Essas questões podem ser dissertativas ou podem ser múltipla escolha. Na maioria das vezes, vocês terão acesso a um questionário de múltipla escolha. Como que eu faço para participar desse questionário? Para participar do questionário, você deve localizar o questionário na disciplina e clicar no link. O link vai te direcionar para a proposição do questionário, as orientações de como você deve responder. Então, aqui tem a orientação, o questionário é o que é o AVA. As orientações, sempre haverá essas orientações, você deve estar atento ao que as orientações predizem. Então, aqui deve-se responder o questionário. O questionário permitirá apenas uma tentativa. Pode ser que os questionários em diferentes disciplinas permitam outras tentativas. Nesse caso, você deve estar atento, porque se for apenas uma tentativa, você não vai poder revisitar as respostas. Então, sempre atente-se para as orientações, para quantas tentativas você tem para realizar o questionário. E as orientações para o preenchimento. Logo abaixo, você tem um espaço para você verificar a disponibilidade do questionário. Então, ele está informando que é apenas uma tentativa, ele vai informar o período que o questionário está aberto, quando ele vai abrir, e o período em que ele vai ser fechado. Então, para você calcular aí quanto tempo na sua autonomia, na sua estrutura de aprendizagem, você deve se dedicar para isso. Para você iniciar o questionário, você pode clicar em iniciar tentativa e ele vai aparecer, né, as questões que estão relacionadas ao questionário. Geralmente o questionário é composto por múltiplas escolhas, mas podem haver questões abertas. Haverá o número da questão e a proposição. Então, assinale a alternativa que corresponde à definição. Então, é uma questão de múltipla escolha, eu devo optar por uma dessas alternativas. Consiste em uma atividade de comunicação assíncrona utilizada principalmente para discussões. Essa é uma ferramenta caracterizada pelo fórum, né? No ambiente a gente usa essa alternativa. Então, eu fiz a marcação, vou para a questão 2. Quanto ao questionário, podemos dizer que este é o quê? É uma ferramenta de comunicação assíncrona, uma ferramenta que não permite atribuição de nota, uma ferramenta de comunicação síncrona, uma espécie de simulado com questões principalmente do tipo múltipla escolha? Acredito que seja essa. Você marca as alternativas relacionadas ao questionário. Então, podem ser 3, 4, 10 questões, vai depender da estrutura ou do conteúdo que a disciplina vai trabalhar. Aqui nós temos mais uma. Qual a ferramenta do AVA é utilizada para interação em tempo real por um grupo de usuários? Acreditamos que seja o chat. Eu faço a marcação das alternativas. Tem mais uma alternativa neste questionário. 4 questões. Então, em que consiste o AVA? É um ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido para garantir a interação entre os agentes envolvidos no processo de aprendizagem em educação à distância. Ela é verdadeira ou é falsa? Percebam que aqui eu tenho uma alternativa de verdadeiro ou falso, enquanto nas outras eu tinha de múltipla escolha. Vou marcar como verdadeiro. E aí eu tenho a seguinte opção. Até agora eu ainda não fiz o questionário, eu estou apenas respondendo as questões, estudando as questões e as suas alternativas. Devo marcar sempre uma alternativa só em cada questão. E depois que eu visualizar, eu vou finalizar a tentativa. Quando eu finalizo a tentativa, o questionário vai me dar um status do envio do questionário.
né? A primeira resposta está salva, todas as respostas eu marquei, ou seja, não tem nenhuma resposta que está sem marcar. Eu posso retornar a tentativa, se eu quiser conferir uma resposta, supor, eu fiquei em dúvida aqui na 4, deixa eu voltar à tentativa. Eu retorno à tentativa, confiro lá a resposta 4, realmente é verdadeiro. Vou finalizar a tentativa, clicar em finalizar a tentativa, e aí alterei a resposta. Conferido, certo. Eu tenho então que enviar tudo e terminar o questionário. Para eu enviar o questionário ao ambiente com as minhas respostas, eu devo clicar nesse ícone, enviar tudo e terminar. O questionário vai te dar ainda uma terceira etapa de confirmação, se você tem certeza das respostas que você está enviando. Se ainda restar dúvida nessa etapa, você pode cancelar e retornar o questionário. Se você já tiver certo de todas as respostas, você envia tudo e termina. Então, vai aparecer, né, que você terminou o questionário, então o status é finalizado, quanto tempo você demorou para receber o questionário, quanto que você começou e quando você terminou. E quais foram as respostas que você marcou. Nessa situação, então, você termina a revisão e aí é que você concluiu o envio do questionário, né? Aí você vai aparecer, ó, estado, revisão, e aí você pode voltar ao curso. Então, o questionário é um pouco mais complexo, porque depende da análise de todas essas questões. A revisão da tentativa, a confirmação das respostas e o envio para o ambiente virtual de aprendizagem. Esse foi o tutorial questionário. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.